Tá tudo bem com vocês? De vez em quando eu acompanho lá no grupo. Eu estava vendo até agora alguns pedidos de orações, né, que o pessoal estava colocando ali no grupo. E aí eu estava vendo quantos pedidos não nós temos, mas também mudou um pouquinho o perfil, né? Nós estamos pedindo mais pelos outros, parece-me, né? Que bênção. Antes tinha muito pedido para mim, né? Para mim. Aí, pelo menos, esses últimos 5, 6 aí é para amiga, para um irmão, uma pessoa que não está se sentindo bem no lugar onde ela está, para ela, que Deus ajude ela. Isso é muito bom. É justamente isso que Deus, que esse grupo vem proporcionar, né? Para a gente orar e para a gente pregar e falar por isso aí. Vamos começar falando sobre um tema que eu acho um pouco que não vai dar resultado, gente, porque ele é tão complexo de entender, porque ele tem significado individual, pessoal, e muitas vezes nós mesmos não queremos e não aceitamos, que é a graça. A palavra hoje de Deus, ela vai falar sobre a graça divina, a graça de Deus. E muitas vezes é, ela é tão confundida no meio da gente, ou para mim, ou para as pessoas, que a gente acaba não entendendo a amplitude dessa palavra, dessa ação, desse gesto tão maravilhoso de Deus. E essa graça que nós vamos decorrer aqui alguns estudos da palavra no dia de hoje, primeiro nós precisamos entender o que seria não receber a graça. Tem alguns estudos, algumas pregações que falam assim, olha, você tem que correr logo para os braços de Jesus, porque antes que a porta da graça se feche. Não tem, né, aqueles momentos daquelas conversa forte que a gente dá, né, que a gente fala assim, olha, cuidado, não fique andando, não fique brincando por aí, porque a porta da graça pode se fechar. E quando se fecha, ela se fecha e não haverá uma nova oportunidade. Não haverá mais. Então, a porta da graça, a gente limita ela com uma condição. Mas muitas vezes a gente entende também que não é para mim. Por quê? Eu estou na igreja, eu estou bem, eu estou tão bem com Deus, não, num relacionamento tão amigável com todos, que a graça parece que é uma graça boa, tranquilo, não tem tanto significado para a gente. É simplesmente um relacionamento, né, que vai acontecer ainda. Mas para isso, então, a gente vai entender por que a gente precisa da graça, né? Para a gente entender a graça, então, por que a gente precisa da graça? E aí nós precisamos entender o que é o pecado. Então, se existe a graça, então, obviamente, eu preciso entender, a gente precisa entender sobre o pecado, sobre o que deixa Deus triste, Deus chateado, ou que nos afaste de Deus ao ponto de a gente não receber a salvação em Cristo Jesus. Aí nós vamos lá para o livro, né? Sagrado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Ou seja, então, para a gente começar a entender sobre se eu estou precisando da graça, se eu estou precisando dessa bondade tão grande de Deus para comigo, eu tenho que entender que o pecado é qualquer coisa que a gente faça fora da vontade do princípio de Deus, da lei de Deus. E é fácil isso? Não é. Não é fácil. Por quê? Porque a lei de Deus, ela abrange em todos os nossos estados. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com o próximo, a minha intimidade, ele envolve em todos os aspectos. No que eu penso, no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu contemplo, no que eu desejo, no que eu não faço. Ele também envolve naquilo que eu não faço. Se eu deixar de fazer alguma coisa, eu posso estar pecando também. Então, é um relacionamento muito amplo, muito forte.
a gente andar nos princípios de Deus e não pecarmos. Então, é o primeiro ponto. Aí nós vamos agora para o livro ali perto, Romanos 14, 23, onde nós lemos assim: ó, mas aquele que tem dúvida é condenada se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Cláudio, mas o que é isso? Quer dizer que se a gente estiver indo para a igreja sem fé, é pecado. Você já imaginou o quão forte é isso? Se você hoje está se preparando, igual o nosso amigo aí falou que a esposa já está se levantando para fazer as coisas e tal, se nós estivermos levantando hoje, sem fé que vai dar certo, que Deus está com a gente, simplesmente para a gente fazermos as coisas sem acreditar, isso já é pecado. Muitas das vezes a gente olha um condenado, um presidiário, um, uma pessoa que comete aquele momento mais sanguinário da sua vida, e a gente olha para ele e fala: isso é um pecador. Esse aí não tem jeito para ele. Olha aí a situação que esse sujeito aí vive ou fez, cometeu. Esse aí é um pecador. A gente taxa, a gente passa uma régua nivelando o pecador como algo muito pontual. Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que existem pecados que são realmente muito feios, muito ruins, assim, sabe? De maldade mesmo. E existem pecados também que são do Estado. Então, por isso que a gente sempre escuta, né, os pregadores, as pessoas falarem, né, os pastores falam assim: todos pecaram, todos pecam. Aí a gente pensando assim: puxa, mas como assim? Como que eu estou pecando também, né? Se eu estou ali me esforçando, pedindo para Deus. Então, até a gente fazer alguma coisa sem a fé que Deus está te protegendo, está te ajudando, vai te alcançar aquela graça, é também um pecado. Ou seja, então começa a trazer um relacionamento muito forte com relação ao nosso estado, né? Para a gente entender que a graça precisa para todos, tanto aquele que não quer nada com Deus, como para a gente que também quer com Deus um bom relacionamento. Porque também nós somos pecadores. E não de coisas tão feias, mas também coisas que desagradam a Deus e ao Espírito Santo, porque a gente está fazendo alguma coisa hoje sem fé. E isso desaponta a Deus, isso deixa ele triste. Isso é um problema. Agora vamos ali para Tiago, capítulo 4, verso 17. Pense nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado. Porque muitas vezes a gente pensa e a gente enquadra o pecador como um malfeitor, né? Uma pessoa que fez alguma brutalidade e maldade com alguém, né? Até mesmo cobiçar alguém, né? Cobiçar a coisa de alguém, o objeto de alguém. Agora, quando o Espírito Santo toca no nosso coração e a gente deixa de ajudar alguém, nós estamos pecando. Olha só o quão importante é a graça. Porque naquele momento, se fosse para fazer uma separação, se você descansasse, fechasse os teus olhos, naquele momento, a gente não teria chance de ir para o céu. Então, a graça, ela precisa tanto para a pessoa que está completamente não querendo nada com Deus, nada com o próximo, nada com o bom da vida, que é ter um bom relacionamento com Deus, como também para nós. Então, a graça, ela precisa de alcançar a todos. E, inclusive, a gente, quando a gente está andando na rua com a sacola cheia de mercado e passa na frente de alguém e não ajuda. Essa graça, ela tem que alcançar a gente em todos os aspectos. Nós estamos entrando no mês de dezembro, não? E aí começa as campanhas das crianças, da cesta básica, dos projetos mais pontuais. A gente está se preparando para isso? Você já viu quantas pessoas estão passando necessidade, passando fome, estão precisando de um carinho, precisando de alguma atenção especial? E quando não ajudamos uma pessoa, e o Espírito Santo está falando com você, e você se nega a ajudar, isso é pecado. Então, o pecado, ele precisa da graça de Deus e de nós nos arrependermos para que haja um bom relacionamento e a gente vá crescendo com Deus.
Agora nós vamos em Romanos, capítulo 6, verso 23. Aonde leva o pecado? Esse pecado aí que a gente fala, por que que é ruim? Isso vai dar no quê? 6, 23. Diz assim, olha só. Onde vai acabar, deixa eu ver aqui certinho, capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Graças a Deus. Eu queria falar para você agora o seguinte: você que cometeu adultério, agora, recente, e que tem coisas escondidas ainda, faz coisas escusas, saiba que Deus tem um propósito de resgatar, porque o pecado leva à morte. Deixa Deus muito triste, com certeza. Ele afasta a gente de Deus. Agora, Deus já providenciou o teu retorno, para que você volte para os caminhos de Deus e você entenda que somente andando nos princípios de Deus, na santidade, na honestidade, no ótimo relacionamento. Então, meu querido, você que está aí no quarto e não quer sair do quarto, você que está com medo, até mesmo de pregar, não tenha medo. Não se preocupe com a gente, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas, sabe, as nossas imensas dores que não são curadas. Agora, uma coisa é importante, para que realmente a gente faça um modelo mais assertivo, nós precisamos também acertar a nossa saúde mental. Vamos fazer uma ilustração agora sobre isso, para a gente entender. Vocês lembram daquele sujeito que saiu lá da boca de um peixe, e daí, quando chegou na praia, assim, e ele saiu para fora e foi andando, né? Rapaz, que coisa, né? Que diferente, né, Jonas? E aí a gente fala assim, Jonas foi lá para Nínive e tal, mas quem que era esse povo? Quem era? Então, esse povo era um dos mais sanguinários que existia naquela época. Um grupo grande, uma cidade estabelecida, com rei, com casas, com pessoas, e era um grupo de pessoas, os moradores, ruim. Eles batiam nas pessoas, eles judiavam, cortavam as pessoas. E Jonas foi justamente para aquele povo para falar se arrepender. Só que olha só com relação à graça. Jonas sabia que a misericórdia de Deus podia alcançar aquele povo, só que ele não queria. Por quê? Ele tinha algum ressentimento, ele tinha alguma coisa com ele que aconteceu em relação àquele povo que ele não aceitava. É como a gente olha para alguém da nossa família e fala assim: mas esse daí, rapaz, tem esse hábito, tem isso aí, e não está ajudando. Por que que não está ajudando? Então, o que acontece? Quando o Jonas chega lá e acaba cedendo e vai pregar, e o rei então, rasga suas vestes, coloca cinza na cabeça e manda o pessoal jejuar, e aceita e entende que ali é a palavra de Deus e eles estão errados, e eles têm que mudar o hábito e o costume deles, o que que acontece? Deus dá o perdão a eles. Deus acolhe eles. Olha que felicidade. Agora, já imaginou você sendo um pastor, um padre, uma pessoa, né, que faz esses caminhos de evangelismo, um missionário, aí você chegar numa região que vê todo mundo se convertendo, aceitando a palavra de Deus, e a pessoa ficar triste, a pessoa desejar a morte nesse ponto, porque Jonas, nesse momento, provavelmente tinha passado na mãos daquelas pessoas alguma história que a Bíblia não relata. Então, Jonas não tinha curado a sua ferida de algum familiar ou de alguém que ele conhecia ou que ele tinha uma proximidade muito grande, e ele não aceitava aquilo. Ele, poxa vida, aquele pessoal, ele tinha uma dor dentro dele, sabe? Ele estava machucado. Então, nós precisamos, para receber a graça de Deus, nós precisamos também
muitos pentecostais falam, né, liberar perdão, né? E nós, povo de Deus adventista, nós também temos que aprender a liberar perdão, a perdoar as pessoas. E principalmente, perdoar os de dentro de casa. Perdoar aquele filho rebelde, aquele filho que é turrão, que responde, né, meu irmão? Como é ruim quando um filho responde a gente, né? Aí quando chega a gente mesmo, né? Quando chega na adolescência, a gente fala, não pedi para nascer. E aí o pai olha para você e fala assim, meu filho, eu te amo. Então, esse relacionamento de aproximação, de perdão, ele é muito importante, porque senão Deus vai fazer que cresça uma arvorezinha, faça uma sombra na sua cabeça e murche e morra, para você ver que o sol nasce para todos e ele também dá sombra a todos. E assim vai dar, meu irmão, aquela situação que você não consegue resolver, Deus vai dar libertação para você, porque Deus não quer ver você afastado. Agora vamos ver ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 19 e 20. Pegar o certo aqui, né, meu? Olha só que interessante. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando contigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Só antes de passar para o outro versículo, se eu entendi alguma coisa disso aqui, é como se falasse assim para mim: olha, Cláudio, mesmo aquilo que você fez que me deixou muito chateado, a você, teus parentes, teus amigos, até o pessoal da igreja, que você chateou alguém, Deus não faz mais conta. Porque ele confiou para mim, para você, que um dia foi trapo de imundícia, ele confiou a pregação da palavra, o ide e pregar o mundo. Isso que segue assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por, por, nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Só por aí eu já poderia parar aqui e falar assim: olha, já está tudo certo. Que coisa maravilhosa. E aí eu vejo o seguinte: quer ver uma situação complexa? Nós estamos passando agora num momento de divisão de herança. Bens. E que eu vejo que eu não tenho direito a essa herança. Porque é de uma tia que não tinha filhos e a minha mãe já descansou. E a lei manda que o meu pai, casado com a minha mãe, sendo hoje viúvo, não tem direito à herança, porque ela fala horizontalmente da irmã, que vai fazer a distribuição dos bens dela, para a minha mãe. E a minha mãe, não estando mais viva, automaticamente vai para os filhos, para os 4 filhos dela, que é eu e meus irmãos. E aí eu fico olhando e falei, puxa vida, meu pai, que era casado com minha mãe, não tem direito. Quem escreveu essa lei aí, não sei não, viu? Mas tudo bem. Agora, existe o acordo, né? Primeiro, para não ir para um juiz, né, de sentença, é um acordo que faz entre amigavelmente. Ok, se é um acordo, eu tenho que representar alguém. Quem que eu tenho que representar? A minha mãe. Então, conversamos com os irmãos, vimos tal, e algumas coisas que eu comecei a lembrar da família. O que que minha mãe faria nessa situação? Para tal pessoa, para tal irmã dela. O que que minha mãe faria se fosse isso? Porque eu não vejo que eu tenho direito a isso, ou acho que é muito mais, sabe, deles ali. Mas tudo bem, a lei fala que tem direito, então eu tenho que pensar em relação à minha mãe. Eu tenho que estar representando ela. Para chegar lá e falar para o advogado, falar assim, ó, eu concordo, estou aqui minha procuração, ele junta toda a procuração de todo mundo, apresenta seu juiz e faz a partilha lá do bem. Então, eu vou imaginar assim, ó, a graça a graça é como alguém que não tem um relacionamento com você, que não te conhece profundamente na tua intimidade, olhando para você e você olhando ele, mas sabe
exatamente quem você é e como você é. A graça para conosco, entre nós aqui moradores da terra, pode ser que seja alguém que olhe para você e fala assim: eu vou te dar o carro, toma aqui a chave do meu carro, esse carro aqui é teu. Aí você vai falar assim: poxa vida, não, tem alguma coisa errada com esse carro aí. Aonde acontece um negócio desse? Então, a graça é justamente daquilo que é imaginável, improvável. Aquilo que você acha que não tem condições de consertar, de resolver na tua vida, a graça de Deus vai chegar e vai alcançar. E para ir para o fechamento, nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, verso 11, para fechar com chave de ouro. Romanos, capítulo 8, desculpa, capítulo 8 e verso 1. Capítulo 8 e verso. Lemos assim, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para mim, é o que eu preciso. Para você, meu irmão, que não está indo na igreja, que você não quer mais nada, sabe, que se revoltou aí com Deus, ou até mesmo você que não acredita em Deus, que você não tem, e você por acaso está escutando essa mensagem, saiba que o amor de Deus é grande demais. E ele tem tudo planejado ao seu alcance, para entregar essa graça que a gente não recebe. Hoje, uma das doenças que está atingindo muita gente é tal da depressão. É querendo que a pessoa fica na caixinha, no escuro, ficar no ambiente sem sair de casa, sem ensinar. Não faça isso. Ajude a você a entender que existe um plano muito maior, muito melhor que você mesmo, que é resgatar o nome de Deus perante o mundo e perante o universo. E para isso, a graça de Deus, ela vai alcançar você e vai alcançar a mim, a toda a minha família e a todos, para que, pela graça, pela misericordiosa bênção de Deus, possa trazer para a gente esse amor, esse resgate de salvação. E o meu desejo do fundo do coração é que a gente possa chegar naquele momento. A bondade de Deus, ela é maior que a graça. Ela ficou maior ainda que a graça. Por quê? Porque ela ficou mais perto de mim. A graça não pode estar lá. Ela tem que estar aqui comigo, com você. E que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso, esplendorosamente maravilhoso, com fé. Vamos tentar evitar de pecar ao máximo. É muito difícil. Não temos como conseguir, mas nós temos como começar a obedecer ao Espírito Santo. Vamos por aí. Vamos começar a obedecer ao Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Ajude para que nós possamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericordiosa graça, a gente sermos cada vez mais submissos a Ti para escutar a Tua palavra. Senhor, tira as pessoas, Senhor, da depressão, tira as pessoas, Senhor, dos quartos escuros, tira as pessoas, Senhor, dos laços dos inimigos, e que nós possamos cada vez mais olhar, Senhor, à frente e sermos, Senhor, cada vez mais santos, separados por Ti, pela Tua poderosa mão, e que nós possamos, Senhor, pregar, falar, ajudar as pessoas, mas principalmente, Senhor, temos um bom relacionamento também contigo. Não adianta, Senhor, a gente só também ter um bom relacionamento com o meu próximo, mas primeiro, Senhor, temos que nos amar, amarmos para amarmos as outras pessoas. E para isso nós te pedimos, Senhor, vem estar com cada um aqui nesse momento, Senhor, atingindo, Senhor, de cheio o coração, a alma, o intelecto, o organismo, as células, os membros dos corpos, para que todos fiquem bem. Revitaliza, Senhor, como o Senhor me curou, como o Senhor me deu muita graça, Senhor, através das orações, através das bênçãos aqui. Senhor, também, Senhor, traga para todos, Senhor, na santidade, na unção, a cura e a libertação, Senhor.
É o que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome